Olá pessoal, tudo bem com vocês? Feliz Natal para todos. Gravo esse vídeo aqui sim, no dia 25. Então labuta no dia natalino, mas está sendo um dia muito especial. Brunão aqui ganhando de longe, né? Uns 5 quilos antes do almoço, hein? Dá-lhe chocotone, cervejada, enfim, várias cocitas aqui no Natal. Então eu desejo um ótimo Natal e um bom descanso para vocês nesse domingo. Papo de hoje, pessoal, vai ser aquele papo para o final do ano em relação ao Ibovespa, dólar, commodities, juros, inflação, alocação de recurso, mas vai ser aquele papo que vai tentar colocar para vocês, mesmo quem é iniciante aqui no canal ou quem está começando a se entender no mundo dos investimentos e ainda não investe, eu vou tentar trazer para vocês em que fase do ciclo nós estamos, tá? Para você investidor, ótica aqui, 100% de investidor, de alocador de recurso para 2023 e também olhando aí para sua aposentadoria. Então o papo de hoje vai envolver as condições macroeconômicas como um complemento para finalizar, fechar aqui o 2022 e já dar um belo pontapé para 2023. Pessoal, eu começo comentando aqui com vocês sobre juros real no Brasil e o impacto que esse juro real tem no nosso dólar, aqui no nosso câmbio. Tá? Essa é a primeira variável que eu vou comentar com vocês. Então, o artigo aqui do Poder 360, atualizado no dia 8 de dezembro, colocava e coloca o Brasil no caso, né, porque ainda somos o primeiro, tá, como o país que tem o maior juro real do mundo. Tá? Então, para quem é iniciante, o que é juro real? Né? Você pegar o quanto está a Selic, tá? O quanto que o dinheiro é remunerado se você aplicar num tesouro direto, por exemplo, pré-fixado. Né? Você pega a Selic e subtrai do IPCA, por exemplo. Tá? Isso acumulado no ano. A gente está com um juro real aí de por volta de 7,80, 8,25, fica nessa banda, tá? O nosso juro real. Então, para trazer o dinheiro aqui para o Brasil e aplicar esse dinheiro sem risco, tá? O Brasil está pagando aí 8% ao ano, sem risco. Tá? Você tem 100 mil reais ali, 8 mil você vai ter de rentabilidade sem risco ao ano. Tá? Então isso não dá nenhum tipo de orgulho para nós brasileiros, certo? Mas é um fator que atrai muito capital, principalmente dólar, para o Brasil. Tá? Porque se nós compararmos ao que mais se aproxima da gente, e até tem condições parecidas econômicas, o México está com 5,39. Ao Chile está com 4,66. Colômbia 2, e aí os competidores do nosso CDI, do nosso juros, pessoal, não existe. Tá? Praticamente o Brasil está sozinho aqui. Então, esse CDI é que manteve o dólar bem consolidado nesse ano de 2022. Tá? Se nós olharmos para a variação do dólar, tá, no ano, a gente vai olhar aqui e vai conseguir entender que nós fechamos o 2021 lá em cima, na PEC dos precatórios, quem lembra, né, ali outubro a dezembro, o dólar estava lá a 5,70, chegou a bater 5,70, e durante o segundo semestre, ou seja, o período aí de eleição, tá, de Estados Unidos subindo juros, tá, subindo bastante juros, percebam que o dólar se manteve muito consolidado, praticamente não se mexeu no pré, aqui de julho, depois da PEC dos benefícios, até o momento atual, o dólar praticamente não se mexeu, pessoal. E o índice também, tá? Já vou mostrar o gráfico do índice. Tá? O dólar praticamente não se mexeu. Então, para ano que vem, como nós já temos a bomba fiscal, que é a PEC da transição, consumada, eu não tenho cenário base para ano que vem que a gente vai ter algum tipo de rasgo fiscal. Tá? Ano que vem as variáveis vão estar mais conectadas a micro e a commodities, menos para juros e inflação. Essa é a minha perspectiva aqui no Brasil. Tá? Então esse dólar eu tenho para 2023 que ele é lateral ou queda. Tá? Ou ele vem para 5,10 e fica estável entre 5,10 e 5,30, tá? Ou de fato ele perde os R$5. Por quê, pessoal? Porque o Bruno está super otimista para a moeda? Não, porque eu olho para o dólar e vejo o ciclo dos nossos juros. O ciclo dos nossos juros aqui é mais importante nesse momento porque está pagando, tá, sem concorrência. 3% a mais que o México, por exemplo, com uma condição muito parecida ali com o México. Tá? Então, minha opinião, dólar para baixo em 2023 ou no mínimo lateral. Lateral para que ponto, pessoal? Entre 5,10 a 5,30 no primeiro trimestre de 2023, podendo aí, se ninguém subir muito os juros daqui a alguns meses, e não é essa a tendência do mundo, acho que todos os países emergentes já deram a sua acelerada, agora estão todos eles segurando, tá? Para não acelerar mais, esperando e já vendo a inflação ter pico nos Estados Unidos, ter pico aqui no Brasil também,
Tá? Por isso que o juro real está tão alto. A inflação começou a ceder e o juro real ainda subiu e se elevou por um bom tempo. Então, o dólar, pessoal, eu tenho como alvo aí os 4,80, os 4,60, podendo chegar até 4,27, a depender de quanto tempo a gente continue com mantenha esse juro real alto. E na minha opinião, pessoal, a gente tende a manter. Por que a gente tende a manter esse juro alto? Tá? Porque nós temos o fiscal expansionista. Tá? E aí o Roberto Campos já disse que deve manter por pelo menos mais um trimestre. Então a gente entra 2023 com essa dinâmica de dólar um pouquinho mais fraco, se não fraco, porque não temos para o primeiro semestre e até para 2023, PEC. A gente pode começar a discutir a PEC para 2024, que o governo conseguiu a licença de 1 ano, para o segundo semestre do ano que vem. Então acho que a gente vai ter um semestre de certa maneira calmaria para o dólar. É assim que a gente tem, que eu imagino, tá? De consolidação, amarelinho, a seta amarela, ou de queda. Então, para alocador de recurso, tá? Algumas exportadoras, por exemplo, podem sentir, tá? Porque vai ser um período que, muito provavelmente, nós tenhamos aí até a economia doméstica, pelo fiscal expansionista, se dando melhor em relação a exportadoras. Cenário que não foi o de 2020 a 2022. Tá? Então, talvez teremos um hiato aí de olhar mais para small caps aqui no Brasil, que caíram muito mais esse ano do que algumas exportadoras, porque o câmbio tende a dar uma arrefecida. E o mundo, né? Quando a gente olha aqui para a curva de juros americana, principalmente, tá? Quando a gente vem para esse slide aqui, acompanhando a curva de juros americana, tá? Indo aí, curva de juros não, os juros americanos de fato, né? Indo para 4,25, 4,50, patamar elevado, ainda não é real. Tá? A inflação nos Estados Unidos, quando a gente olha para a inflação, e eu já volto aqui nesse slide para você, esse é o gráfico da inflação americana, tá? A gente pode perceber claramente que a inflação tende, ou pelo menos já mostra um pico aqui em 9%, quase 10%, tá? E começa a ceder também. Enquanto que os juros, os Estados Unidos e o Powell, né, o presidente do Banco Central lá, disse que ainda vai subir. O ciclo não acabou. Tá? Então, hoje a inflação americana está em 7%, acumulada, o CPI, chamado lá, né, 12 meses, 7%. A meta do Fed é 2,50, 2%. Tá? Então, tem ainda um tempo de juro ou subir ou estabilizar. A minha tese é que nós estamos entrando, pessoal, em uma década, talvez, tá, de juro neutro, nem contracionista e nem expansionista, quando a gente olha principalmente para os mercados ou para os países desenvolvidos. Então, hoje, os Estados Unidos está com um juro negativo, tá? De menos 1%. Há necessidade de chegar pelo menos a zero, e ele deve chegar a zero logo, pessoal. Deve entrar aqui na casa dos 1 a 3% máximo. 3, problemaço para o mundo. 1, eu acho que a gente aguenta. Tá? Por que problemaço, pessoal? Uma vez a renda fixa americana realmente dando juro real, já está nos 4,25, 4,50. Ou seja, para nós, né, que investimos lá, é uma baita de uma rentabilidade. 4% em dólar, pessoal. É uma baita de uma rentabilidade. Tá? 5 anos você dobra em real. Tá? Então, assim, uma baita de uma rentabilidade, sem dúvida nenhuma. 4 a 5 anos a gente dobra em real, a depender do câmbio. Tá? Então, é uma baita rentabilidade para os estrangeiros, mas para quem está lá nos Estados Unidos, a inflação está 7%. E o juro foi para 4,25, 4,50. Tá? Então, assim, não há ali ainda um mundo muito positivo para toda a renda, tá? E para a renda fixa. Eu acredito que os Estados Unidos devem e somente sugar muita liquidez caso o juro real deles ali passe dos 2,5% a 3%. Aí a gente deve realmente acreditar que vai voar dinheiro para os Estados Unidos e vai virar um grande sugador de dinheiro. Tá? Não acho que isso vai acontecer em 2023, principalmente no primeiro semestre. E vou dizer para vocês logo em seguida quando o assunto for China. Tá? Quando o assunto for China, show de bola, tá? Eu vou comentar um pouquinho sobre essa flexibilização, tá? Mais pro finalzinho aqui do vídeo. Mas eu quero dizer para vocês, pessoal, o nosso dólar aqui deve se estabilizar, continuar estável, porque já está, por causa do juro real. E também nos Estados Unidos, apesar de eles estarem subindo juros, o pace chamado lá, ou seja, o ritmo de subida de reunião para reunião, já abaixou de 0,75 para 0,50. E nós não temos o Fed, o Powell, o presidente, dizendo, olha, a gente vai voltar a subir 0,75. Não, a tendência é queda. Tá? E também há muitos analistas que acreditam que a economia americana vai sentir um pouquinho
no próximo ano de 2023. Logo, o Fed não vai precisar ser tão duro, porque já vai começar a ver resultados da sua política monetária e fiscal, diga-se de passagem, um pouco mais contracionista. Tá? Então, o mundo deve ter as condições macroeconômicas descansando. Ano que vem, já estão descansando nos países emergentes, porque subiram muito os juros, principalmente o Brasil. Tá? Agora, nos Estados Unidos e talvez na Europa, a gente também tende a ter menos aumento de juros, menos oscilação na inflação. Tá? Isso deve trazer uma certa tranquilidade para esses dois grandes itens macro, variações macros, que é juros e inflação. Tá? Então é importante, vamos acompanhar aqui a inflação americana, vamos acompanhar os juros também. Aqui no Brasil, esse gráfico para mim é o mais importante. Tá, pessoal? O gráfico onde mostra a Selic em vermelho, e a Selic é de fato a taxa Selic, as reuniões do Copom, ou seja, quanto que ela vale hoje no mercado, não é o juros futuro. Nesse vídeo aqui não vamos falar sobre juros futuro. Nós temos a Selic, pessoal, em um estágio, tá? Em um estágio muito próximo, tá? De 2015, 2016, que é esse estágio aqui, que eu vou grifar para vocês. Esse estágio aqui. Certo? Por isso que durante 2021 e 2022, boa parte, eu falava para vocês, enquanto nossa Selic estiver subindo, pessoal, e estava subindo, o Roberto Campos comentava com a gente que ia continuar a subir, tá? Então as reuniões do Copom, as atas do Copom, colocava o Bruno aqui, quando produzia conteúdo para vocês, dizendo, pessoal, estamos em 2013, 2014, certo? Estamos nessa fase do Ibovespa, tá? De Selic em alta, subindo ainda. Então é natural a gente caranguejar. E foi lá, engenheiro de obra pronta. Então o índice Bovespa fez um movimento lá em 2013, 2014, muito parecido com o movimento de 2021, 2022, tá? Agora, pessoal, nós pulamos um pouquinho. Estamos ali no fim de 2014, já em 2015, tá? Em um momento do quê? De platô da Selic, da linha vermelha aqui, ó. Ou seja, reunião atrás de reunião, o Roberto Campos mantém juros, tá? O presidente do Banco Central. Então nós temos já aqui esse quarto trimestre, terceiro e quarto trimestre de 2022, uma estabilização dos juros. Tá? Esse período, pessoal, de estabilização, lá em 2014, 2015 e 2016, principalmente, 2015 e 2016, principalmente, nós ainda tivemos quedas do Ibovespa. Tá? Nós ainda tivemos duas quedas aqui. Impeachment, você pode colocar, né, descrever aqui outros fatores a não condição juros e Ibovespa, tá? Mas essas quedas já estavam no fim. Então é importante entender que, olha, o pior para suas small caps, principalmente, tá, já passou. A não ser que você acredite que vamos para 14%, 15% de Selic. Quem está achando que sim, vamos passar de 6 a 12 meses laterais, tá? na Selic, ou seja, vamos passar ali sem mudança, olha, começa a se chegar próximo dos fundos da sua small cap. Então, para o acumulador, o desconto ele tende a existir pelos próximos meses. Postei vídeo recentemente sobre esse tema, tá? Com algumas dicas aí técnicas também. Vou deixar na descrição para vocês. Mas o ciclo da Selic nos coloca já próximo de 2015. Tá? Se nós vamos ter crise política de novo, se nós vamos ter queda nas commodities, pessoal, aí tudo bem. Né, a gente tem a manutenção da Selic, tá? Mas as commodities caíram tanto de 2014 a 2016, tá? Que aí o Ibovespa não aguentou. E teve crise política ainda de tudo. Recessão econômica e crise política. E nós fizemos esse movimento, mesmo com a Selic estável. Tá? Agora, para 2023, pessoal, eu não acredito que as commodities vão tomar uma pancada ainda. Tá? Porque a impressão de dinheiro foi tão forte de 2020 e nós temos um gigante expansionista, que não é o Brasil, e a China. Tá? Então a China vem com notícias frequentes, principalmente nesse terceiro e quarto trimestre, no quarto trimestre de 2022, de flexibilização da sua política. Tá? Essa flexibilização, pessoal, traz aquele ânimo de copo meio cheio para os investidores, principalmente aqueles que talvez queiram alocar na China, mas principalmente nos seus derivativos, que é o Brasil. O Brasil é um contrato futuro da China. Tá? Ou seja, bom para os emergentes essa notícia de flexibilização, porque tende a ter dados chineses para os próximos meses, principalmente aí no fim de janeiro, entre janeiro e fevereiro, dados positivos porque a flexibilização está acontecendo. Tá? Então a economia chinesa deve andar mais. Além da flexibilização, pessoal, medidas adotadas para estímulo econômico recentes, tá? Como diminuição do compulsório, como mais dinheiro impresso e principalmente para o setor de construção civil, minério de ferro. E aí a gente começa a enxergar um rally em algumas commodities, principalmente minério de ferro, que é o gráfico que vocês estão vendo.
já para a parte final do vídeo aqui, ó, um gráfico com a flexibilização da China, pessoal, da Covid, da política da Covid, já tivemos no minério de ferro um rally bem forte de Natal. Então você não pode reclamar do rally natalino da Vale, certo? Você pode reclamar do rally natalino da sua small cap, por enquanto está tentando ali subir. Por quê? Nossa taxa de juros, pessoal, é um platô. O fiscal expansionista deve gerar gerou já uma alta, deve gerar mais um pouquinho de alta aí, talvez para essa última semana, quem sabe a estender aí em janeiro. Mas calma, a gente ainda está no platô. Quando cortar, é a bonança para o Ibovespa. Tá? Tem um estudo, um vídeo só falando dessa dinâmica entre Selic e Ibovespa, deixo na descrição. Então eu não tenho que nós estamos aqui em 2014 para as commodities, que é queda, até o fundo em 2016. Eu não tenho esse cenário para 2023, porque a queda já aconteceu no minério de ferro. Duas grandes quedas aqui. Tá? O que eu tenho, então? Que para as commodities, nós estamos ali, não numa recuperação tão forte de 2016, mas pode ser encarada como essa recuperação aqui, muito parecida com o primeiro solavanco de 2016. Mas nós vamos estar aqui, ó, em uma consolidação, em uma estabilização de preços bons. Não ruins, bons, tá? Então eu acredito que o minério de ferro tende, ou já achou o seu fundo para 2023, ali em 81, 88 dólares. E ele deve ficar martelando aqui dos 81, 88 até no máximo os 133, 139. Tá? Então esse range, mas principalmente esse movimento de lateralização é positivo para os emergentes, porque terão meses de venda, mas meses de compra também, não só aquela tendência como foi o segundo semestre de 2021, por exemplo, de forte queda, de direcional, queda, não. Eu acho que nós estamos nesse período para o minério de ferro, o que para Vale, então, e o Ibovespa, porque ela tem um peso enorme, é positivo, bom para dividendo, bom para estabilização de preços também, tá? E o petróleo um pouco mais complexo, mas também chegando em uma região, tá, de preços que eu acredito ser suporte, tá, entre 66 e 65, e o próprio 83, 84, que é meu cenário base, está sendo testado. Tá? Então eu também não vejo um 2014 aqui, um 2015, 16 pro petróleo, pessoal. O xisto americano aqui descoberto, né? E o petróleo lá em 2015, 16 desabou, jogando o nosso Ibovespa também para baixo, mesmo que a Selic tenha se estabilizado. Então agora vocês estão entendendo com esse vídeo aqui como a gente está conectado ao ciclo de commodities, como também estamos conectados ao ciclo da Selic. São duas grandes variáveis que é importante a gente enxergar, Selic e commodities, pessoal. Sabendo desses dois ciclos, não dá para saber porque o futuro a Deus pertence, né? Mas fazendo projeções, cenários base, a gente consegue ancorar nossas expectativas. Para quê, pessoal? Para desenhar lá no Ibovespa para onde vamos. Então eu finalizo esse vídeo aqui, pessoal, dando um resumão desse ano aqui e já colocando um pouquinho para o ano que vem, principalmente papo da China é futuro, então a reflexibilização começou, o papo sobre inflação americana, crescimento mais baixo é presente, tá? Já achou o pico, a inflação pelo menos está descansando, a gente pode dizer que é o pico momentâneo, e a economia já está crescendo menos do que 2021. Então há uma desaceleração, não mais super tendência forte de alta para ativos de risco, mas uma estabilização está próxima, porque os juros por lá tende no primeiro trimestre ou segundo trimestre parar de subir, enquanto que o nosso aqui já parou. Então a gente está um pouquinho à frente, por isso que a alocação de recurso mais para small cap, ações de crescimento pode vir para o Brasil primeiro e depois, em algum momento mais para frente, segundo semestre, a gente pode falar aí para flexibilizar, boa alocação de recursos para as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, por exemplo, porque os juros lá também vai parar de subir. A gente está um pouquinho à frente, pessoal. Vamos apostar, vamos torcer para a China crescer bastante e flexibilizar e dar certo, ser um sucesso, tá, na sua economia, para jogar essas commodities, né, para manter essas commodities estáveis, enquanto a nossa taxa de juros também fica estável. Tá? Nossa taxa de juros estável e commodities subindo ou estáveis, pessoal, a gente está muito próximo do fundo do Ibovespa, entre 92 e 94 ali, tá? E quem sabe, já em 2023, talvez 2024, a gente consiga ter uma expansão, tá? Isso, obviamente, será bem-vindo no segundo semestre, quando o Roberto Campos começar a cortar os juros. Se o juros for cortado aqui, pessoal, com China crescendo, show de bola. E o dólar, para finalizar, pessoal, o vídeo, o dólar, eu só tenho uma volta da alta do dólar, tá? Quando o Roberto Campos cortar juros. Porque aí cortou juros, o dólar sobe. Tá? Foi assim no último grande ciclo do dólar. Se a gente pegar aqui o gráfico do dólar, o último ciclo de alta do dólar começou em 2017, quase 2018. O que aconteceu aqui em 2017, 2018? Começamos a cortar juros. Tá? Então, para o dólar, eu acho que nós estamos ali em 2016, 2017.
tá? Com um juro muito alto ainda. Tá? Quando a Dilma subiu os juros para 14,25, o dólar despencou. Tá? Agora também tivemos uma despencada, tá? Só que depois da eleição e mais uma PEC. Tá? Foram duas PECs aqui, na verdade. A eleitoral abriu e depois a transição também abriu aqui. Ó. Tá? Então agora, sem PEC, pessoal, eu estou com o cenário mais que o dólar dá uma enfraquecida. Tá? E se mantém lateral até começar a cortar juros. Pessoal, cortou juros, aí a gente volta a observar aí as empresas exportadoras, principalmente celulose, né, que é um pouco mais sensível, pode se beneficiar mais. Nesse momento, não estaria de olho nesse setor, e sim mais para os setores de economia doméstica. Certo, pessoal? Fecho aqui para vocês. Links na descrição, principalmente para o vídeo sobre Ibovespa Selic específico. E um grande abraço, um Feliz Natal de novo, uma ótima última semana de 2022. Tchau, tchau.